Olá, que maravilha a gente estar aqui mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a mudança de comportamento da criança quando a mãe chega. Provavelmente você já ouviu falar, poxa, só foi você chegar que a criança se transformou. Estava tudo bem e você chegou, pronto, estragou a criança. Quando você não está, a criança é uma beleza. Já ouviu isso? Pois eu tenho uma explicação para essa situação. De acordo com uma pesquisa, estou na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e fizeram uma pesquisa por que elas mudavam o comportamento quando a mãe chegava. E elas gritavam, faziam tentativas de bater em alguém, elas choravam, tinham todos esses comportamentos que o seu filho também provavelmente tem quando você chega. E isso se dá devido ao cheiro, ao feromônio que a mãe libera e a criança sente esse cheiro de que ela pode liberar as suas necessidades, que essas necessidades serão atendidas pela mamãe. Você já percebeu num ninho de passarinho que quando a mamãe chega, eles já ficam com a boquinha aberta? É que ao sentir a presença da mamãe, ele já sabe que as suas necessidades já serão atendidas. Então, da mesma forma, as crianças, quando a mamãe chega, ela já sente, é um instinto dela, ela já sente que as suas necessidades são atendidas. Principalmente quando a mamãe dá muita atenção para ela, a ouve, ela valida os seus sentimentos. Então, a criança ela tende a, quando a mamãe chega, ela ter esse tipo de reação. Aí, tudo que ela estava contendo ali, porque se ela fizer naquele momento com aquelas pessoas, elas talvez não dessem a importância que a mamãe dá. Então, quando a mamãe chega, pode ser uma euforia de alegria, pode ser uma dorzinha que aí aumenta e qualquer desconforto vai ser ampliado quando a mamãe chega. Existe um conhecimento que diz que a relação entre uma pessoa e outra se dá da maneira como eu me sinto com o outro e a forma como eu sinto o outro. É interessante que a nossa relação, isso é tão verdadeiro, que a nossa relação com o nosso filho é diferente da nossa relação com o marido, é diferente da nossa relação com amigos de trabalho, é diferente da relação que nós temos com um vizinho, com outras pessoas. Então, quanto menor a criança, mais ela vai sentir esse outro que é a mamãe. Esse outro, quanto menor a criança, mais esse processo de simbiose, que é essa ligação que tem a mãe e bebê, que o bebê sente que ele faz parte do corpo da mamãe, ele e a mamãe são um só. Isso é a simbiose. Então, quando ele chega, a mamãe chega, ele fica eufórico, porque a outra parte dele chegou. Então, ele se sente inteiro, ele pode extravasar, ele pode fazer o que ele quiser, ele se sente o máximo, porque ele está inteiro. Então, não está simplesmente a metade. Então, quanto menor a criança, mais esse processo de ter esse tipo de mudança de comportamento vai ser maior, mais notório. É bom que a mamãe ela vá arrumando recursos, construindo uma relação de confiança, de afeto, para que a criança se sinta segura quando ela está e quando ela não está. Então, ela tem que desenvolver a autonomia, desenvolver essa autoconfiança para que essa criança não amenize um pouco esses comportamentos. Não tem nada de errado com a sua criança, ela está agindo normalmente, é assim mesmo. Se a sua criança tem esse tipo de comportamento, quando você chega, ela muda seu comportamento, isso é normal, isso é sinal que você criou um laço afetivo muito grande com a sua criança e que ela ainda pode ser até maiorzinha, mas ela ainda tem esse vínculo com sua mãe. Não é que elas sejam mal educadas, não é que elas sejam desrespeitosas, nada disso. Então, vamos lembrar que isso é um recurso da criança que ela tem, que quando a mamãe chega, ela se sente inteira. Umas agem, né, têm um comportamento mais acentuado, outras menos,
mas todas apresentam esse tipo de comportamento, eles mudam um pouco quando a mamãe chega. Se foi significativo, compartilhe para que mais pessoas entendam esse comportamento da criança, entendam esse desenvolvimento da criança, que a gente, entendendo elas, a gente vai ter mais um vínculo maior com elas e vai tendo uma educação mais afetiva, mais amorosa, porque quando a gente não entende, a gente fica irritado, a gente fica preocupado porque do nada ela fica com esse comportamento. Então, parabéns se você tem se o seu filho tem esse comportamento. Agora é o momento de criar a independência dele, desenvolver a autonomia para que essa criança seja emocionalmente forte quando você está e quando você não está. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.